Bom, já que hoje é o Dia do Ciclista, eu aproveito para bater um papo com o ortopedista e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional de Goiás, Adriano Menezes, sobre os cuidados para se evitar problemas ortopédicos e os problemas mais comuns na prática do ciclismo. Boa tarde, doutor, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Nós, como médicos do interior, ficamos muito lisonjeados com o convite. Gostaríamos de reforçar com esse aumento no número de atletas, ciclistas aí, nós temos que tomar alguns cuidados, principalmente com questões ortopédicas. Por falar em cuidados, doutor, peraí, vamos organizar aqui. Por falar em cuidados, está sendo lançada uma campanha hoje, né? Exatamente. É a campanha Bicicleta Segura. Isso, hoje 19 de agosto, dia do ciclista, né, em homenagem a um ciclista que faleceu nessa data em 2006. A SBOT está nesse mês lançando a bicicleta segura. Tá, fala certo? pra gente um pouquinho então sobre esse lançamento, essa campanha, qual o objetivo dela, o que ela traz para melhorar então essa questão da segurança, né, dos ciclistas. O ciclista, ele tem direitos e deveres e deve seguir o Código de Trânsito. Certo. Como direito, o ciclista ele tem prioridades, tem as ciclovias, nós temos também as situações em que o ciclista ele deve obedecer e o carro à distância de 1,5 metro. O ciclista ele tem deveres de usar capacete, tornozeleira, cotoveleira. Outras situações que é importante para o ciclista é luz informando, principalmente noturno. E disso para diminuir o número de acidentes. A gente tem que ver o seguinte, eu observo que no trânsito, os ciclistas, às vezes, eles acham que as leis para eles são um pouco diferentes do restante das pessoas que seguem o Código Brasileiro de Trânsito. Por exemplo, eu vejo o ciclista passando, furando sinal vermelho, tipo, não estou vendo ninguém, os carros param, ele vai, ultrapassa ali. Por exemplo, uma outra questão que, vamos ver se vale. O ciclista, ele pode pegar a bicicleta para pedalar se ele tiver bebido, doutor? Não, não pode. Apesar de não ter uma placa, né, igual um carro de trânsito, mas ele não pode, ele não tem esse direito de dirigir embriagado, porque ele está sendo não pedestre, né? Ele está assumindo um veículo que tem uma velocidade o qual ele não pode dirigir embriagado. Ou seja, gente, você subiu numa bicicleta, você não é mais pedestre e você está sujeito às mesmas normas de quem está andando em carro, moto, caminhão, ônibus, enfim, todo mundo, né? Agora, doutor, eu anotei uma informação aqui que eu achei importante. Olha aqui, houve um aumento, né, nas vendas de 50%, vendas de bicicleta em 50% no mês de maio, em comparação ao mesmo período, né, do ano passado. Então, as pessoas têm que entender que, assim, está todo mundo meio sufocado, querendo aí uma atividade ao ar livre, se movimentar de alguma forma. A bicicleta dá uma facilitada, né, tem uma facilidade na questão da mobilidade, mas não é só comprar a bicicleta e sair andando, né? Na verdade, nessa pandemia, né, eu mesmo comecei a pedalar aqui, dá uma sensação de prazer, né, te dá um refúgio, principalmente de academia. Entretanto, nós temos que tomar os cuidados para que esse prazer não se transforme em um problema, principalmente sabendo dos usos dos EPIs e também dos seus direitos e dos seus deveres. Porque o ciclista, às vezes, ele quer competir com o carro no trânsito e não é esse o objetivo. Os dois têm que serem respeitados. Um outro dado que eu também tomei nota que eu achei importante, ó. Parece inofensiva, né, a bicicleta, mas olha só, não é bem assim. Em 2018, 11.741 brasileiros foram internados por terem se envolvido em acidentes com bicicleta. E isso gerou um custo aí de mais de 14 milhões ao SUS. A gente não está falando agora só de prejuízo financeiro, nós estamos falando de vidas, né, doutor? Muitos traumas, pessoas que muitas vezes podem ficar incapacitadas para diversas atividades comuns no dia a dia. Quais são os principais traumas que os ortopedistas aí recebem, atendem com relação a acidentes provocados envolvendo aí bicicletas? Na maioria das vezes, o ciclista ele tem contusões, podendo apresentar fraturas de clavícula, fraturas de punho. Essas são as patologias relacionadas à traumatologia. Outro problema é a questão ortopédica, a má posição do ciclista na bicicleta, questão de dor lombar, dor em joelho e dor em quadris. Então, nós temos que saber que, além de nos prevenirmos para não termos acidentes, nós temos que nos sentarmos e posicionarmos a bicicleta de maneira correta,
para que não venham a ter outras dores, para que o prazer não se torne um problema. Tá certo, doutor. Então, a mensagem que a gente deixa para hoje, esse dia do ciclista, a gente não está querendo fazer terror, né? Promover o terrorismo a ninguém. Andar de bicicleta é muito bacana. Muitas vezes a gente aprende, até quando criança, tem até aquela frase velha e conhecida, você aprende a andar de bicicleta, você pode ficar muitos anos, você nunca mais esquece, você tem aquela noção de equilíbrio, mas tem que ter todo cuidado, respeitar o próximo, e a si mesmo, porque ninguém quer ser vítima aí de nenhum acidente de trânsito, né? A gente vê que às vezes aí as pessoas costuram os carros no trânsito, e isso aí pode trazer problemas, ao invés de você ter a alegria, ter a agilidade, facilidade, isso pode não terminar bem. Tudo que a gente não precisa, né, doutor, nesse momento? Nesse momento, a gente, aproveitando a pandemia, quer valorizar o ciclismo no sentido de melhora cardiovascular, de melhora da qualidade de vida, mas saber que o ciclismo é algo que compete no trânsito, então ele não é concorrente do automóvel, nós temos que ser parceiros, um respeitando o outro, o ciclista respeitando o seu espaço, para que, como eu disse, um prazer não se torne um problema, não se torne uma tragédia. Além das fraturas, nós podemos ter as doenças ortopédicas. E, de modo geral, é uma atividade muito boa, que vai estar ao ar livre. E aqui em Ceres nós temos vários grupos aqui pedalando. E é um prazer que está me envolvendo cada vez mais. Bacana, né? Então vamos lá, andem com responsabilidade, curta aí o ventinho no rosto, devidamente protegido, paramentado, e vamos ser felizes, aproveitando a bike, a velha magrela, que é a paixão de muitas pessoas, né, doutor? Obrigado por participar conosco. Obrigado e parabéns pela SBOT e a vocês também. Obrigado, uma ótima tarde.